É sem dúvida um privilégio, uma alegria muito grande podermos estar juntos nestes dias tão instáveis, nestes dias tão difíceis, nestes dias que têm trazido, sem dúvida, bastante desafios a todos nós, às famílias, aos nossos queridos. E aqui estamos reunidos uma vez mais, através destas tecnologias que damos graças a Deus por a termos e pela graça do Senhor realmente estarmos juntos para que a Sua Palavra nos dê força, nos dê alento para estes desafios que nós vamos vivendo. Hoje, de uma forma muito particular, nós estamos a viver aqui em Portugal um dia dedicado ao jejum e à oração. Sem dúvida que todos os momentos são momentos para buscarmos o Senhor, para intercedermos junto de Deus, para buscarmos a Sua graça e o Seu poder. E neste instante, no momento em que nós vivemos, todas as coisas que estão a ocorrer à nossa volta, todas as coisas inclusive que ocorrem, quem sabe, dentro da nossa própria casa. Sem dúvida que buscar o Senhor em jejum, em oração, é sem dúvida uma grande bênção. E hoje, mais do que nunca, neste jejum e nesta oração, nós o dedicamos ao Senhor intercedendo por todos os doentes, por todos aqueles queridos que física, espiritualmente ou psicologicamente tenham grandes desafios. Oramos também, inclusive, pelos profissionais de saúde, oramos pelas nossas casas dos lares de terceira idade, pelas pessoas idosas, pelas pessoas que estão sós, pelos vulneráveis, tantos motivos que nós temos, sem dúvida, para orarmos ao Senhor. Então eu gostava neste momento, antes de abrirmos a palavra e meditarmos sobre ela, que se junte a mim nesta oração de intercessão e de súplica, neste dia especial de jejum e de oração. Querido Deus e nosso amado Pai, quanto mais o tempo passa e percebemos, Senhor, que o dia se aproxima da Tua grande vinda, também entendemos, Senhor, que é verdade a Tua palavra que nos explica e nos orienta dizendo que dias seriam dias abreviados de grande tribulação e de grandes dificuldades. E, Senhor, nesta hora a Tua Igreja está a sentir essas dificuldades, esses desafios. Cada lar, cada casa, cada vida não está a passar ao lado exatamente destes momentos de grande tribulação. Então queremos pedir-te, Senhor, que aceites a dedicação deste jejum, destas orações que a Tua Igreja a nível nacional está junto do Teu trono, intercedendo e buscando o Teu poder, para que verdadeiramente, Senhor, em primeiro lugar, te peçamos perdão. Em primeiro lugar, deixemos que o Teu Santo Espírito nos convença do que possa estar errado na nossa vida e que almejemos a transformação pelo poder de Jesus. Mas este momento também, Senhor, é o momento de orarmos, de intercedermos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que a sua fé ou a sua saúde estão abatidas, todos aqueles que, dedicados a ultrapassar este momento também como profissionais de saúde, como ajudadores em casa dos lares, como familiares que têm de tomar conta dos seus queridos, como aqueles que sozinhos estão vulneráveis, Senhor, oramos por todos eles. Que a Tua graça nos acompanhe a todos, nos ajude a todos e que o Teu Santo Espírito nos dê alento e coragem para sabermos que em breve, muito em breve, nós poderemos ver Jesus voltar e terminar com todo o sofrimento, toda a dor e toda a lágrima. Fica connosco, Senhor, inspira-nos nesta hora, que a Tua palavra chegue até nós com poder pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Este sábado é um sábado particular também, porque iniciamos no nosso calendário de plano de ação da União aquela que é chamada a Semana da Família, do lar e da família. E com certeza quando nós pensamos na família são muitos os temas e são variadas as temáticas que nós poderemos trazer e que poderemos considerar neste assunto tão vasto que é a família, os diferentes elementos, os diferentes desafios que aí possam ocorrer. Mas pensei com carinho e orei ao Senhor sobre aquilo que poderia trazer a vós esta manhã, sobre este assunto da família, e pensei poder trazer uma mensagem para um elemento muito particular da família, que normalmente poderemos nem tanto falar sobre ele, mas que é imprescindível para a bênção, para o equilíbrio
e para a alegria de uma família harmoniosa e de uma família no poder de Deus. Estou a falar do homem. Estou a falar dos homens adultos, dos homens rapazes, dos homens jovens e das crianças meninos. Eu gostava muito de trazer uma mensagem para vós que aí estáis, que sois o sacerdote, o líder da vossa casa, que sois então o filho ou o irmão, enfim, vós que pela graça de Deus o Senhor vos chama a terdes um ministério, a terdes uma função, a terdes algo de importante e de uma função muito específica que o Senhor chama os homens, os rapazes, os jovens da sua igreja. Eu gostava de começar com um versículo que nós encontramos em 1 Timóteo, e já agora peço para irem buscar as vossas Bíblias, porque vamos acompanhar pela Palavra de Deus alguns destes versículos. E o primeiro que eu vos trago encontra-se em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12. O apóstolo Paulo aqui está a escrever a Timóteo, portanto um jovem, e acho muito interessante que o apóstolo Paulo faz um desafio a Timóteo. Reparem, no versículo 12, no capítulo 4 de 1 Timóteo, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu acho muito interessante que, ao contrário daquilo que muitas vezes nós possamos pensar, às vezes nós olhamos para os nossos jovens e achamos que ainda não é o momento de confiar tanto assim, ou de muito menos achar que eles possam ser alguma vez exemplo para a nossa vida. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, dirigindo-se a um jovem, está-lhe a dar a entender que ele pode ser um exemplo, e um exemplo em vários aspectos da sua vida. E ele diz, um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Reparem como o apóstolo engloba aqui várias áreas do ser humano, importantes, imprescindíveis, necessárias, e que o Senhor dá aqui a entender que realmente é importante que estes jovens, rapazes, com certeza meninas, mas aqui o nosso foco esta manhã é sobretudo para os rapazes, para os homens, poderem ser esse exemplo. E sabem, eu achei muito interessante que o apóstolo, ao começar este versículo, está a dizer que ninguém deve desprezar essa mocidade, mas devem se tornar um exemplo para os fiéis. E eu questionava-me e perguntava, mas ser um exemplo para os fiéis? Então, mas nós não devemos ser um exemplo, sobretudo para o descrente? Para aquele que não conhece a palavra? Para aquele que realmente não conhece as coisas que nós conhecemos? Porque é que o apóstolo Paulo, sobretudo, está a chamar estes homens, estes jovens, a serem exemplos para os fiéis? E sabem, eu cheguei à conclusão que, sobretudo, aqueles que não são fiéis, os descrentes, não vão considerar e tão pouco aceitar os princípios, os valores que estão escritos na palavra de Deus. E quando o Senhor chama Timóteo a ser esse exemplo entre os fiéis, é para que dentro do seu povo, dentro das famílias, possam haver valores, possam haver padrões, possam haver orientações fundamentadas na palavra de Deus e jamais esquecidas. Porque eu sei que todos conhecemos a palavra. Todos, na nossa maior parte, tivemos este privilégio e por isso estamos aqui, por isso estáis aí, por isso nos reunimos para buscar esta palavra. Mas muitas das vezes as influências daquilo que está à nossa volta, todo este burburinho que acontece no nosso dia-a-dia, pode nublar um pouquinho daquilo que é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para vós homens, para vós rapazes? Sabem, eu recordo-me daquela passagem do evangelista Lucas ou do profeta Samuel, quando ele diz que o Senhor busca homens segundo o seu coração. Homens, como diz o profeta Samuel, que lhe agradem. Homens que estejam preparados e convictos e conscientes de qual deva ser a sua função na sua casa, na sua profissão, no lugar lá onde Ele os envia. Seja qual for a fase da vida, seja qual for a idade que eles tenham. Homens segundo o coração de Deus. E estes homens segundo o coração de Deus estão atentos a várias orientações que Deus dá na sua palavra. E quando há pouco eu dizia que
o mundo, muitas das vezes, muitas pessoas rejeitam princípios e valores. Reparem como estes princípios e valores sucedem. Por exemplo, quando o Senhor, aqui em Deuteronômio, no capítulo 22, já agora convido para poderem lá ir a esta passagem, no capítulo 22 e no versículo 5, Deuteronômio 22, 5, o Senhor diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Reparem com que facilidade hoje em dia, inclusive valores tão simples como a questão da aparência, muitas das vezes ela pode ser confundida pela forma de nós nos apresentarmos. E reparem o Senhor, sobretudo, o que está aqui a colocar como evidência neste versículo, para vós rapazes, para vós homens, é que quando alguém olha para vós, não fica em dúvida se sois um homem ou se sois uma mulher, se sois um homem ou se sois uma menina. O Senhor aqui, sobretudo, está a defender a feminilidade e a masculinidade. O Senhor está a dizer que o nosso suporte, realmente, inclusive, também aí, deve apresentar essa masculinidade honrosa que o Senhor concedeu a si como homem e a ti como jovem. Quando o Senhor fala, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 27, esta mensagem que cada vez mais vai tendo eco e que deve ter eco cada vez maior, sobretudo no seio dos crentes que conhecem a palavra de Deus. Quando no capítulo 1 e no versículo 27 do livro de Romanos o Senhor diz assim: também os homens, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos, quando nós hoje olhamos para a nossa sociedade, quando nós percebemos as formações, que será mais deformações em relação à palavra de Deus, mas a informação que está sendo dada, inclusive de pôr em causa se um menino nasce menino, se uma menina nasce menina, aquilo que nós conhecemos e sabemos, chamada como a ideologia de género. Irmãos, o Senhor está a chamar rapazes que são crentes, homens que são crentes, a jamais duvidarem do plano, da sua gênese, da sua própria natureza que Deus chama e que Deus convida cada um realmente a poder viver na graça e no poder de Deus. E já agora para todas as famílias e os pais que me escutam esta manhã, quão importante nós acompanharmos os nossos filhos numa correta formação, num correto ensinamento. Os nossos queridos estão sob o nosso olhar durante alguns anos, durante algumas horas, inclusive durante a semana. Várias horas eles estão passando fora, várias horas eles estão recebendo influências, ensinamentos, doutrinamentos contrários à palavra de Deus. Quão importante nós podermos fundamentar, solidificar as suas bases numa conversa clara, transparente, aberta, em relação aos nossos filhos, rapazes, meninas, neste caso particular, rapazes. Reparem o que a palavra de Deus continua a falar, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 16, tudo versículos que eu trago, queridos homens e queridos jovens, para sublinhar a vossa masculinidade e a bênção de ter sido criados por Deus nessa função, nesse plano que o Senhor tem para vós. E reparem, quando nós falamos de masculinidade e de ser homem de família e de ser o chefe da casa, muitas das vezes podemos confundir algumas funções ou até alguns direitos que os homens possam ter, os jovens possam ter nas suas casas. Hoje em dia, também mais do que nunca, há um grande desafio que assola as nossas famílias. Quando nós vamos aqui a Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 16, o Senhor diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos, portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Nada está omisso na palavra de Deus, queridos. E quando o Senhor, sabendo aquilo que a natureza humana tendenciosa do pecado nos leva a fazer, o Senhor deixa o seu lenitivo, o seu SOS, a sua ajuda. E o Senhor está a dizer, reparem, um atributo de Deus que odeia, Deus odeia, isto até parece incompreensível, mas realmente o Senhor repudia tanto e não pode de todo aceitar, entre várias coisas, aquele que cobre de violência as suas vestes. E sabem, queridos, a questão da violência doméstica, a questão da violência que pode ser, sabemos nós, física, psicológica, verbal, emocional, ela é uma realidade, inclusive, nas famílias cristãs. Quando nós consultamos algumas instituições, por exemplo, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, fui fazer uma consulta, uma pesquisa em relação aos relatórios, às estatísticas do ano que findou, ou melhor, há 2 anos, de 2019. E diz que em 2019 mais de 54 mil atendimentos foram feitos. E algum jovem pode hoje pensar e dizer, mas o que é que isso tem a ver comigo? Isso é para o meu pai, isso é para lá a casa, para os nossos pais. Tem a ver contigo também, jovem rapaz. Fazer pensar, como é que tratas as raparigas? Como é que tratas a tua namorada? Como é que falas com ela? Quais são as palavras que lhe dizes, os atos que tu tens? Queridos, o Senhor está a dizer que Ele vê o que se passa em cada casa. Ele sabe como vós, homens, maridos, tratais a vossa esposa, como falais com ela, como lidais com ela. Ele sabe, vós, como maridos, tratais os vossos filhos, como falais com eles, as vossas ações, as palavras que vós tendes, e vós, jovens rapazes, igualmente. Homens segundo o coração de Deus. Homens que também na sua fidelidade, reparem, quando o Senhor diz que, e eu acho muito interessante este salmo, aliás, há vários versículos, não pude trazê-los todos porque temos o tempo limitado, mas no Salmo 101, nos versículos 3 e 4, o salmista diz assim, Salmo 101, 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam e nada disto me apegará. Longe de mim o coração perverso, porque eu não quero conhecer o mal. Oh, que oração maravilhosa! Queridos rapazes e queridos senhores, irmãos, homens de cada casa. Davi está aqui a dizer que ele tinha consciência que havia muito mal ao seu redor. Nós temos hoje consciência do mal que anda ao nosso redor. E sabem que a questão da fidelidade, da pureza, como o apóstolo Paulo dizia ao seu jovem Timóteo, serem puros, realmente buscarem o Senhor em cada momento. Hoje, mais do que nunca, o inimigo é inteligente. O inimigo, sem dúvida, dedica toda a sua inteligência ao mal. E se antigamente, para ser infiel à sua esposa, teria que sair de casa, hoje, você, marido, pode estar a ser infiel à sua esposa, sentado do lado dela. Basta um quadrado. Hoje, queridos jovens, vós podereis iniciar práticas, formas de estar e de ser na vida, não aconselháveis pela palavra de Deus, porque temos dentro de casa, no segredo da nossa própria casa, estarmos-nos a perder. E o Senhor, esta manhã, está a chamar cada jovem, cada homem, a essa fidelidade, a essa pureza, a esse encontro com Deus constante que nos livrará de muitas tentações e, acima de tudo, das consequências dessas tentações. Quando nós falamos de ser homem e de realmente ser o chefe da casa, muitas das vezes, talvez pela própria cultura que nós temos, a cultura portuguesa, talvez outras culturas será ainda pior, seguramente, mas eu acho muito interessante quando o Senhor, na sua palavra, são muitos os versículos que falam sobre esta questão. Eu trouxe 2 e gostava de ler convosco em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 32, Provérbios 16, 32, em que o Senhor diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra,
e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, aquele que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Irmãos e queridos jovens, muitas das vezes nós achamos que ter a palavra lá em casa ou ter a verdadeira função de líder lá em casa é dar um murro na mesa e falar alto e impor diante da família, diante da esposa, diante dos filhos. O temperamento, queridos. Um temperamento de homem que, segundo o coração de Deus, tem esse espírito que tem o autocontrole, o domínio, quando diz aqui na sua palavra que consegue, pela graça de Deus, dominar o seu temperamento. Reparem um outro versículo também aqui em Provérbios, no capítulo 25 e no versículo 28. 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Queridos, quando nós temos razão, que poderemos tê-la, sem dúvida, como chefes de família, maridos, pais, como irmãos, como filhos, se nós perdemos o domínio próprio, se quem nos inspira naquele momento não é o Espírito de Deus e o nosso temperamento, prejudicado pela nossa tendência pecaminosa, sobressai de forma errónea, meus amados, não estão a ser homens segundo o coração de Deus. O Senhor precisa hoje de jovens, de homens que vivam o legado que Deus lhes chamou a ser já dentro da sua casa, como maridos, como pais, como amigos, como companheiros, como conselheiros. O Senhor vos chama a ser. Quando nós falamos no desempenho profissional, muitas das vezes nós vemos esta realidade cada vez mais na nossa sociedade, de filhos, homens, rapazes, que estão saindo cada vez mais tarde da casa dos seus pais. É verdade que toda a mãe e todo o pai almejam ter os seus filhos, com certeza, e não está em causa este amor, esta ternura, e nem está em causa o facto de eles ali estarem. O que está em causa é a ociosidade. E vocês recordam-se muito bem daquele salmo que diz que olha para a formiga, aprende com o conhecimento, os desígnios, exatamente tudo o que ela faz, os princípios que ela tem na sua vida de trabalhar, de buscar. Queridos jovens, é verdade que a sociedade não está fácil. É verdade que, sem dúvida, são difíceis cada vez mais as possibilidades de emprego, as possibilidades de ser útil nesta vida. Queridos, orem, lutem por isso. O Senhor está a chamar que os jovens mais do que nunca têm que ser esse exemplo de pessoas ativas, de pessoas que querem ser úteis, de elementos que dentro da sua própria sociedade, na sua casa, junto dos seus, são pessoas que realmente trazem algum valor, que trazem alguma bênção. Mas, por outro lado, se um homem pode ter esta dificuldade da ociosidade, de realmente não contribuir para a sua casa, de não ser uma ajuda à sua casa. Também há, no outro extremo, aqueles que são chamados os trabalhólicos. Aqueles que não vivem sem trabalhar. Aqueles que vivem para o trabalho. Aqueles que, é verdade, têm consciência do legado que Deus lhes deu de trazer a subsistência à sua casa, mas ao mesmo tempo esquecem que há mais qualquer coisa para além desse legado. Há o acompanhamento, a presença de poderem estar ali junto da sua família. E sabem, queridos, muitas das vezes nós podemos esquecer-nos que, para além desse sustento da casa que Deus vos chama a ter, vós sois necessários no acompanhamento emocional, presencial, de informação, de educação em relação aos vossos próprios filhos. O Senhor vos chama porque Ele diz, e recordam-se aquela passagem do Evangelho de Lucas, que a vida de um homem não consiste só naquilo que ele tem. Queridos, a felicidade é muito mais do que as coisas. É muito mais do que nós conquistarmos isto e mais aquilo e mais aquilo. É mais do que isso. A tua vida, jovem, na tua casa, na tua família, a sua vida, irmão, como homem, na sua casa, na sua família, é muito mais do que a sua profissão. Quando nós falamos, e agora de uma forma muito particular para os maridos,
que com certeza os jovens podem e devem ouvir, para aqueles que um dia pensam também dar esse passo na sua vida, pela graça de Deus. Eu acho muito interessante estas passagens que o Senhor nos traz aqui em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7, em que o Senhor faz esta palavra de orientação a estes maridos, portanto, que têm esta função, esta bênção, esta responsabilidade ao mesmo tempo nas suas casas. Diz o Senhor: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Queridos irmãos, muitas das vezes as dificuldades da vida não nos deixam perceber uma das maiores e mais lindas e belas funções que vós tendes na vossa casa como marido. O Senhor está a dizer, reparem, ao contrário daquilo que nós possamos pensar, agora é que é moderno o marido ajudar a esposa, o marido estar atento, poder ajudar os seus filhos, a lida da casa, um ou outro detalhe. Isto agora é moderno. Não é moderno. O ensinamento é bem antigo. Reparem que o Senhor aqui está a dizer, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, queridos? É isso, é o dia-a-dia. É aquilo que é necessário num dia-a-dia. É verdade que acabamos de fazer uma coisa, amanhã já temos de fazer a mesma coisa outra vez. É a vida comum do dia-a-dia. E quando vós, maridos, o Senhor vos diz aqui, esse discernimento e consideração para com a vossa esposa como uma parte mais frágil. É verdade que isto não tem a ver nada com capacidades, mas tem a ver com emoções, uma forma de ser que o Senhor nos criou, nós mulheres, que precisamos do vosso cuidado, do vosso amparo, do vosso toque que anima, que estimula, que incentiva, que realmente dá coragem, dá alento, uma palavra, um toque, um gesto. O Senhor vos pede para realmente procederdes assim para com a vossa esposa. E reparem, quando o Senhor diz, porque sois herdeiros da mesma graça, tratai a vossa esposa com dignidade. E sabem porquê, queridos? Porque se vós não o estiverdes fazendo, até poderemos estar a ser um papel ou um exemplo para muitos outros olhares. Mas o Senhor está a dizer, se na vossa casa não estáis sendo isto que eu vos peço, inclusive as vossas orações não serão ouvidas. É muito solene, irmãos. É muito solene, queridos jovens. Aprenderdes desde já que um dia que Deus vos conceda uma companheira para a vossa vida, ela vos é dada por Deus para a tratardes com dignidade, como uma parte mais frágil, como alguém que precisa do vosso cuidado e do vosso amparo. Sabem que há uma citação muito interessante do Espírito de Profecia no Lar Adventista, na página 99, que diz assim: do homem Deus fez a mulher para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo, abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Todos os que se casam com um santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. Irmãos, como é bonita esta citação. Como o Senhor nos ajuda a compreendê-la, a parte feminina, com certeza, deste relacionamento a dois, mas hoje, sobretudo, sublinhando a parte masculina, para que eles, por sua vez, sejam fortes ajudadores. Que bom sentir um homem, sentir um marido, sentir um companheiro ajudador do seu lado. As mulheres gostam, as esposas apreciam o cuidado, a ternura. Como diz o livro de Provérbios, o marido o seu coração confia nela. Ele dá-lhe palavras de louvor, diz o Provérbios no capítulo 31. Louva a sua esposa, palavras que animam. Quantos lares, queridos, estão machucados? Porque as palavras não são essas, nem as atitudes são essas. Quando o Senhor fala também, e gostava de deixar este sublinhar desta mensagem muito importante também, queridos. Vós, como homens, o Senhor vos chama a seres o sacerdote da vossa casa.
Sabem, quando nós falamos sobre esta questão de sacerdócio e de líderes espirituais, quando nós vamos à palavra de Deus, e para pouparmos tempo não iremos ler, mas está em 1 Samuel no capítulo 2, temos aí o exemplo de Eli e dos seus filhos. E sabem que Ellen White, comentando exatamente a postura, o relacionamento, a forma de agir que Eli tinha para com os seus filhos, ela chega a dizer que Eli, em vez de considerar a educação dos seus filhos como uma das mais importantes das suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. E queridos, quando em Deuteronômio, e agora peço que possamos lá ir, no capítulo 6 e no versículo 7, Deuteronômio 6, versículo 7, em que o Senhor diz: inculcarás aos teus filhos estas palavras, falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, o que é que o Senhor aqui está a dizer? Que vós tendes uma função imprescindível na vossa casa. O conduzir os vossos filhos, o culto da família, o encontrar-se, reparem, de manhã, à noite, ao deitar-se, ao levantar. O Senhor vos dá essa responsabilidade, queridos irmãos. E quantas vezes ouço hoje algumas famílias, algumas mulheres, algumas esposas que se lamentam porque os seus maridos não assumem essa responsabilidade. É solene, é importante. Homens, segundo o coração de Deus, sabem que isso é importante. Quando nós falamos sobre líderes espirituais, eu gostava de deixar aqui um apelo grande para todos vós que me ouvis esta manhã. Vós que sois mais jovens, quem sabe vós também que já tendes mais alguma idade, mas que se calhar o Espírito de alguma forma está a perturbar. Em Mateus no capítulo 9 e no versículo 37, nós encontramos este desabafo da parte de Deus, que ele diz o seguinte: então se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, olhem à vossa volta. Vejam como a nossa igreja está carente, necessitada de obreiros, de homens, de filhos de Deus, que aceitem o convite para serem pastores da sua igreja. É contigo que eu estou a falar, querido jovem. É consigo, irmão, que eu estou a falar. Eu sei que há vários em que o Espírito tem perturbado, em que o Espírito tem chamado, e por uma ou outra razão os anos passam, o tempo passa e aquele convite esmorece. Irmãos, o Senhor está a dizer que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Sabem que, com certeza, e honrosa que estou do ministério que Deus me concedeu, mas muitas das vezes, quando passando pelas igrejas, nós constatamos que cada vez mais é maior o número de mulheres que assumem o sentido de pregar a palavra, que os homens não aceitam. O Senhor vos está a chamar, queridos. O Senhor vos está a chamar novamente para um ministério importante. Recordam aquela história, e vós conheceis sem dúvida, daqueles dois homens, William Ellis Foy e Eisen Foss. Foram os dois homens que foram chamados por Deus para serem seus profetas antes de Ellen White. Dois homens que rejeitaram o convite. E uma jovem, frágil, que apesar do sentido de responsabilidade, apesar do estômago apertado, apesar da sua fragilidade, aceita esse convite. Irmãos, a igreja precisa de vós. O povo de Deus precisa de jovens, de homens que proclamem a palavra do Senhor, que não tenham vergonha, que não tenham timidez. Se o Senhor te está a chamar, querido jovem, querido irmão, aceita o convite. Ai, mas há muitas dificuldades. O Senhor vai resolver. Não temam, aceitem o convite. Queridos, concluindo esta manhã, esta mensagem, gostava de vos deixar dois exemplos de dois homens grandiosos que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós vamos a Josué no capítulo 24 e no versículo 15, conhecemos muito bem esta passagem. O Senhor aí diz: escolhei hoje, Josué, escolhei hoje a quem servir. Ele deixa a liberdade de escolha que Deus nos deu a cada um de nós. É o maior bem que nós temos, a liberdade de escolha.
Podemos até nem fazer a escolha certa, mas estamos a escolher. E Josué deixa o seu testemunho. Ele diz, olha, escolhei hoje a quem sirvais. Se é este, se é aquele, se é isto, se é aquilo. Se queres seguir este princípio, se não, mas escolhe. Aliás, estás a escolher. Porém, e ele deixa o seu exemplo. Eu, e diz mais qualquer coisa, e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, um grande líder, com grandes problemas, grandes dificuldades, grandes desafios, mas tinha plena consciência na sua mente que mais do que pregar a outros, mais do que trazer esta boa nova para outros, em primeiro lugar, temos que ser nós a comê-la, a experimentá-la na nossa vida. Eu e a minha casa. E quando vamos aí ao livro de Hebreus, nessa galeria dos profetas, Hebreus, no capítulo 11, termino com este versículo, 11, e no versículo 7, está aqui um herói da fé, Noé, que diz, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Ainda não sabia o que aí vinha, se calhar nem entendia muito bem, mas acreditou no Senhor. E ele diz que preparou uma arca para a salvação de muitas pessoas. É isso que diz aí, irmãos? Não. Ele preparou uma arca para a salvação da sua casa. Esta manhã, o Senhor está a tocar o seu coração como homem, como jovem, como marido, como pai, como filho, para se questionar se verdadeiramente em alguns aspectos da sua vida não é tempo de ser esse homem, esse jovem, segundo o coração de Deus. Sabem, queridos, infelizmente o nosso mundo hoje tem sentido esta necessidade de homens que não abandonem, de jovens que não abandonem o legado que Deus lhes deu. Que sejam diferentes, que primem por serem diferentes, que não se envergonhem da diferença. E, queridos, estamos hoje, como eu iniciei esta mensagem, num dia muito especial de jejum e de oração. Precisamos de cura, queridos, de cura em todos os aspectos da nossa vida. Muita cura. Quem sabe o Senhor esta manhã não perturbou o seu coração, a sua mente, querido rapaz, querido jovem, querido irmão, para entender onde é que o Senhor está a dizer que deva de mudar, que deva de reconsiderar, que deva de continuar hoje, a começar hoje neste jejum, quem sabe, a suplicar ao Senhor essa mudança. A sua esposa precisa disso, os seus filhos precisam disso, e tu, querido jovem, os teus pais precisam disso. Os teus manos, os teus colegas e amigos, mesmo aqueles que fazem chacota daquilo que achas que acreditas, não temas, não tenhas vergonha, ser um exemplo. É o que o Senhor te chama a ser. Um exemplo para todos lá onde estiverem. Queridos, alguém escreveu, é um autor anónimo, não sei o seu nome, e nesta Semana da Família eu gostava sobretudo de deixar também sublinhar esta ênfase. A família é o nosso maior património. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do seu casamento. Nenhuma aventura compensa a perda dos seus filhos. Lute pela sua família. Chore pela sua família. Ore pela sua família, mas nunca desista da sua família. Que Deus o abençoe, que Deus te abençoe e que pela graça e pelo Espírito de Deus sejais homens jovens segundo o seu coração.